Olá, juventude da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós iniciamos mais um vídeo da nossa série Jovens Solidários. E na semana passada nós conversamos sobre a Cruz Vermelha, aqui a filial de Caxias do Sul. E hoje o nosso papo é sobre a hospedagem solidária, né, que é uma ação da Igreja Católica, coordenada pela Pastoral das Pessoas em Situação de Rua, no acolhimento, principalmente as pessoas que vivem nessa situação, neste tempo de inverno, né, que é forte aqui na nossa região. E nós temos aqui como convidadas a Lisiara, que também é voluntária da Cruz Vermelha, né? Nós ficamos sabendo que nos conhecemos também com o Vinícius, que semana passada participou da nossa entrevista. E nós temos a Bruna Fórmulo, que é coordenadora do Cenáculo de Maria aqui de Caxias do Sul e também voluntária da hospedagem solidária. E a primeira pergunta vai ser para a Lisiara. Lisiara, o que é a hospedagem solidária? Então, a hospedagem solidária, ela é um período de acolhimento, então, das pessoas em vulnerabilidade de rua, proporcionado, então, pela pastoral. Durante alguns meses, de maio até setembro, então, essas pessoas, elas têm a oportunidade de sair da rua para serem acolhidas e abrigadas, para poder suportar, então, essa questão do frio da nossa cidade. Elas são acolhidas nesse espaço temporariamente, onde elas recebem, então, alimentação, cobertores, fazem toda uma triagem de saúde, recebem alguns encaminhamentos específicos. Essa seria a hospedagem solidária, um apoio temporário de abrigo para essas pessoas. E mais ou menos assim, em qual edição ela está? Como é que começou um pouco essa história da hospedagem como tal para esse tempo de inverno? A hospedagem, ela está na sua 4ª edição. Enquanto coordenadora da parte da manhã, é o 2º ano que eu participo. Ela vem da pastoral, é uma iniciativa da pastoral, então, de pessoas em vulnerabilidade, e se identificou que neste período mesmo, com todas as ações que são realizadas para essas pessoas que se encontram na rua, existia, então, essa necessidade de acolher de uma maneira que realmente tirassem eles daquele frio, enfim, que é muito intenso, né? Que assim, uma maneira de acolher talvez eles. Claro, todos eles que chegam até nós na hospedagem, eles vão por vontade própria, né? Então, sentiu a necessidade de se criar esse ambiente mais acolhedor, principalmente neste período. Perfeito. E Bruna, como é que funciona o dia a dia da hospedagem? Como é que é feita essa questão? Como é que eles chegam? Onde é a hospedagem solidária nesse ano, né? Como é que eles chegam e são acolhidos? E como é que funciona? Esse ano, então, a hospedagem está sendo ali no Salão Paroquial da Igreja de Lourdes, né? Então, até tem uma tenda que foi montada para eles enquanto eles esperam, para não ficar na chuva, porque agora nesse tempo é bem complicado aqui em Caxias, né? Então, eles chegam, ficam ali fora aguardando, daí chega a guarda municipal, que também nos auxilia nessa parte, onde é feita a revista deles. Então, eles, quando a guarda chega, eles começam a ser encaminhados para dentro ali do salão paroquial. Aí é feita uma triagem com os médicos do mundo, né? E posterior a isso, eles recebem um chinelo para entrarem no local. E também os sapatos deles são armazenados, então, num local propício, que agora, em função da pandemia também, né, a gente acabou tendo muitas situações que tiveram que ser adaptadas para não colocarem eles em situações também de perigo, né, de risco. Então, tá tendo todo esse cuidado com as pessoas que estão frequentando o projeto também. Então, após ter os seus calçados armazenados, eles recebem o chinelo e vão para a cama. Então, esse ano também, o ano passado também, em função da pandemia, teve a quantidade de pessoas reduzidas, né? 35 pessoas no máximo, 35 homens no caso. Eles chegam, então, depois dessa parte, eles vão direto para sua cama, que normalmente são as mesmas pessoas. Então, eles já têm a sua própria cama, tem um local onde que eles armazenam os objetos deles também, do lado da cama. E eles ficam aguardando, então,
a parte da janta, que daí também tem todos os cuidados, eles têm 10 pessoas no máximo por refeição, né? Então tem todos os distanciamentos. Depois que é servido o alimento, é feita uma oração antes com eles também, tem o educador social que fica ali com eles. Então eles recebem a janta, quando levantam, é feita toda a esterilização também do local onde eles estão e eles voltam para a cama. E é feito então são 35 pessoas, é feito em 4 partes, então essa parte da alimentação. Aí eles passam a noite ali e posterior a isso, então na parte da manhã, eles recebem o café da manhã também, que é feito da mesma forma e após isso, então, eles são liberados, né? Perfeito, que bom perceber que a igreja, junto com outras entidades, né, faz tudo isso, né, faz esse serviço, seja na questão de acolher, seja na questão também de outros projetos que levam a sopa, da doação de alimentos, das cestas básicas, enfim, todo esse trabalho que a igreja tem feito, né? E o projeto, então, já está, é a 4ª edição neste ano. Ele começou na paróquia do Murialdo, aqui em Caxias. Depois ele teve 2 anos na paróquia Sagrada Família. O ano passado, também, em virtude da pandemia, teve uma questão também nos próprios pavilhões da Festa da Uva. E nesse ano, então, em Lourdes, né, com o auxílio também da própria paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Bruna, qual a função dos voluntários na hospedagem solidária e também como é a participação dos jovens católicos nesse espaço, né? E também gostaria que tu partilhasse um pouquinho da tua experiência como voluntária. Então, o voluntário hoje, ele tem o propósito de levar o amor de Cristo para essas pessoas que estão ali nessa situação. Eu lembro que na primeira edição foi feito até um documentário sobre hospedagem e que levava o título de O Desconhecido Também Pode Ser Amado, ou É Possível Amar o Desconhecido, alguma coisa nesse gênero. E muitas vezes a gente acaba passando por essas pessoas na rua e passa despercebido, como se não fossem indivíduos, como se não tivessem nomes. E é muito importante essa relação. E eu acho que o voluntário justamente faz isso para levar uma forma de comunhão com o outro, sabe? Porque eu acho que Cristo nos ensinou isso. Ele se tornou 3 para se tornar próximo de nós. Então eu não posso viver só eu e Deus. É eu, Deus e o outro, né? Então eu acho que o voluntário tem essa função de amar o outro através de ouvir a história, através de chamar pelo nome, de olhar no olho, de ver o que essa pessoa precisa, até como experiência, a partir do momento que eu me tornei voluntária, que foi desde a primeira edição, através do movimento também, mudou muito a minha visão perante essas pessoas, porque elas têm histórias de vida incrível, e muitas vezes quando a gente passa, a gente acha, a pessoa tá ali porque ela quer. E não é isso, sabe? Todas as pessoas têm uma história. E quem sou eu para julgar essa história? Eu não posso fazer isso, sabe? Então eu acho que a partir do momento que o jovem cristão ouve o que Jesus prega, até o Papa, desde a última jornada, vem batendo muito nessa tecla, né? Pra gente levantar do sofá e fazer ações. A nossa missão como cristão é fazer serviço, né? É servir o outro. É levar o amor de Deus sem propriamente palavras. É no olhar, é no toque, é no carinho. Então eu acho que a nossa missão e a nossa visão muda completamente a partir desse momento. E a gente aprende que cada vida tem uma história, cada pessoa tem uma história que eu preciso respeitar e eu preciso amar a pessoa na sua individualidade, independente da história dela. Porque é isso que Cristo fez comigo, é isso que Cristo faz com cada um de nós. Eu acho que isso é bem interessante e também faz uma ligação com o evangelho desse final de semana, em que Jesus chama os 12, né? E chama os 12 para estarem com ele e depois os envia 2 a 2, né? Justamente o que a Bruna estava falando. Não basta a relação eu e Deus. Deus é trindade, Deus é comunidade, né? E justamente é isso. É eu, Deus e o outro. É também perceber que nós somos seres de relação. Lisiara, me conta um pouquinho da tua experiência,
mas também do braçal mesmo, do prático que os voluntários fazem lá na hospedagem. Então, a questão do voluntariado, ela é muito assim, ela vem desde berço, assim, né? O trabalho voluntariado. Eu sou apaixonada pela questão do voluntariado. Acho que é um momento bem propício para trabalhar a questão do jovem voluntariado. É um momento para ele voltar. Houve um momento ali onde todo mundo acabou ficando mais, enfim, restrito às suas residências. É um momento deles, da gente voltar com essa juventude, enfim, com esse trabalho voluntariado jovem, porque tem N situações que te levam ao voluntariado, né? A minha foi uma questão de berço, enfim. Sou apaixonada pelo trabalho voluntariado. Tenho isso, quando uma pessoa diz, tu vai fazer um trabalho voluntariado, tu está ajudando. Com certeza, tu vai estar ajudando a pessoa. Mas se tu parar para fazer uma reflexão em cima do que a Bruna falou, enfim, né? Tu, na verdade, tu tem que agradecer essas pessoas, porque tu tá tendo a oportunidade de ser ajudado. É tu que tá sendo ajudado por essas pessoas. Porque é ali que tu vai poder se dar conta que existe toda uma outra situação aquém do teu mundo. As pessoas que vão ali na hospedagem, cada uma tem a sua história. Não cabe a nós, voluntários, julgar o porquê a pessoa está na rua, o porquê faz isso ou faz aquilo. Nosso papel enquanto voluntários, principalmente na hospedagem, é levar para essas pessoas um momento de acolhimento, um momento de paz espiritual através das palavras que os voluntários trazem, e respeito. O respeito é muito importante. Essas pessoas, isso vem também da Cruz Vermelha, onde eu atuo. Existem vários princípios e um deles é a questão da imparcialidade, que eu acho fundamental para o trabalho voluntariado. Tu tem que ser imparcial e principalmente a questão de ser humanitário, enfim, uma ação humanitária. Essas pessoas merecem o nosso respeito. Elas são pessoas, elas têm uma história. Talvez em determinada situação a identidade delas se desconstruiu. É numa palavra, enfim, no movimento, daqui a pouco, de acolhida, que elas vão receber o estímulo necessário para reconstruir essa identidade, para talvez então se dar conta nesse amor a Deus, que existe um amor maior que acolhe. Na época ali dos pavilhões também fiz parte, coordenei também uma parte do café da manhã. Foi isso que me levou até a hospedagem solidária, essa situação dos cafés da manhã, e estar ali com eles nesse momento do café da manhã é um momento ímpar, um momento único na vida da gente, onde tu tem a oportunidade de agradecer a Deus por todas as oportunidades que tu tem, mas principalmente por poder estar ali contribuindo com essas pessoas naquele momento e no início do dia deles. Então, além de tu buscar energia para o teu dia, tu vai estar também compartilhando. É o início de um novo dia, é o início de uma nova oportunidade. E tu faz parte desse processo. Que bom é saber que tem gente, e tanta gente, que se dedica a esses trabalhos, a esse serviço. E a hospedagem solidária é só um exemplo. Tem tantos outros lugares, lares de idosos, trabalho com o pessoal da dependência química, tantos lugares onde as pessoas e tantos jovens se dedicam no voluntariado. Bruna, como é que a pessoa faz? Como é que eu posso me tornar voluntário da hospedagem solidária? Na verdade, assim, não tem um pré-requisito para se tornar voluntário, né? Eu acho que é de tu entender o chamado que vai vir no teu coração. Porque eu até brinco que é meio viciante, assim, ser voluntária, sabe? Porque tu dá um amor, e o amor, quando a gente dá, multiplica. Então, cada vez que a gente vai ajudando o outro, que tu vê o olhar, que tu vê ele, tipo, na hora de dar tchau, ele te dando um tchau, tenha um abençoado dia, obrigada. Teve uma vez um que veio pedir para fazer uma oração por ele. Eu não acredito, mas reza por mim.
Então eu acho que tu tem que se sentir chamado e tem que ser uma coisa que te faça bem. Não necessariamente na hospedagem, sabe? Eu gosto de ajudar idosos, vai atrás, mas tu tem que se sentir chamado. E a partir do momento que tu se sentir chamado, entrar em contato com as pessoas que já são voluntárias, que elas vão saber fazer a instrução, né? Entrar em contato com a Lise, temos o coordenador da noite também, que é o Giazon, que eles fazem as escalas. Porque hoje, em função da pandemia também, se está trabalhando muito com escalas fechadas. Porque daí as pessoas já sabem como é que é o procedimento. Porque dentro da cozinha a gente tem, por exemplo, tem que usar propé, tem que usar máscara, eu não lembro o nome daquela máscara da frente. Os faces. Isso, a touca. Então tem vários tipos de cuidados que se precisa ter dentro da cozinha para fazer o sanduíche, para fazer o café, para fazer a janta, para lavar os utensílios que se é utilizado, né? Então são mais pessoas fixas mesmo. Mas não tem problema, eu acho que todo ser humano, todo católico deveria ter essa oportunidade e essa vivência de pelo menos um dia fazer essa ajuda, ter essa experiência e poder ver os outros com os outros olhos. Ver que todo mundo merece o nosso amor e a nossa admiração, né? Então, realmente entrar em contato com as coordenações da manhã ou da noite, ou então até com a própria paróquia, que eles vão saber fazer esse encaminhamento também, né? Perfeito, ótimo. E nós vamos nos encaminhando para o final desta nossa entrevista, dessa semana, dos Jovens Solidários. E nós, então, vou pedindo para as nossas duas entrevistadas, também vão deixar a sua mensagem final. E a Lisiara também vai falar um pouco das parcerias, o que ajuda também a hospedagem solidária, a manter a hospedagem solidária. Então, primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade, por poder dividir os meus dias e as minhas manhãs com pessoas tão fantásticas, de coração tão aberto, quanto os voluntários. A gente tem também no início, ali a Bruna falou do início, quando as pessoas chegam para entrar na hospedagem, a gente também então tem, além da parceria da guarda, dos médicos do mundo, que também são estudantes da área da saúde, que fazem parte. A gente tem o apoio da FAS também, onde eles fazem junto conosco essa triagem. Então, as pessoas que daqui a pouco apresentam algum sintoma de do Covid, coisa assim, elas são direcionadas através da FAS para a Casa Irmã Dulce. E se tem alguma outra situação enfim, que não pode permanecer no local, também é a FAS que faz esse direcionamento para a instituição que vai comportar aquela demanda no momento. A questão das doações também é importante, e os nossos parceiros são sempre a comunidade. A gente sempre preza, né, e agradece a comunidade local, que é com certeza o nosso maior parceiro, assim, que é quem provém a questão das doações para nós. Perfeito, muito obrigado, Lisiara, por ter aceito o convite, por estar aqui partilhando com a gente. E então, Bruna, gostaria que tu desse a tua mensagem final, também nos falasse um pouquinho sobre doações, como é que as pessoas podem doar para a hospedagem. Perfeito. Então, as doações podem ser feitas, tem uma conta também, né, da pessoal da pastoral de rua, que pode ser feito Pix, tem conta corrente também, ou então pode ser levado doações na própria comunidade, ali na Secretaria da Paróquia de Lourdes. Então, a gente pede alimentos, materiais de higiene pessoal, álcool gel, álcool 70, que é utilizado também. Quem quiser doar luvas, máscaras, propés, toucas também, porque os voluntários precisam utilizar esse tipo de material, né? E quem puder também doar roupas masculinas, a gente precisa bastante, porque se recebe muita doação também de roupa feminina e para crianças. É feita a triagem, encaminhado para outras instituições também, né? Mas ali pro projeto a gente precisa de roupas masculinas. Então, quem puder, a gente pede para que deixe direto ali na comunidade, na secretaria, que é feito o encaminhamento depois, né? E gostaria de agradecer também ao convite, de poder estar falando um pouquinho sobre o projeto, sobre estar falando um pouquinho também dessa missão de servir, né? E quem se sentiu chamado, quem se sente acolhido, quem quiser de repente trocar uma ideia, né?
é muito importante a gente fazer esse tipo de trabalho, a gente ser um cristão em missão, um cristão em saída, né? A gente aprendeu tanto, a gente ganhou tanto, que nada mais justo do que a gente dar também um pouquinho do que a gente recebe. E o amor, a cada vez que a gente ganha mais, ele se multiplica, né? Então é meio que viciante poder ajudar o outro, tu vê a transformação do olhar daquele que tu chama pelo nome, que antes era desconhecido, né? Então poder fazer isso, ser um pouquinho de acalento na vida do outro também é muito importante. Então quem quiser, quem se sentir chamado, eu tenho certeza que vai ser muito especial e é muito transformador para a nossa vida também. Perfeito, muito obrigado, Bruna, muito obrigado, Elisiara, pela partilha, pela presença de vocês aqui com a gente hoje. E para você, querido jovem, querida jovem, não precisa ser voluntário, como elas falaram, só na hospedagem solidária. Existem tantos outros serviços e pastorais dentro da nossa igreja e na sociedade também. Mas aqui eu cito alguns, né? A pastoral da criança precisa sempre de voluntários. A própria pastoral da pessoa idosa precisa de voluntários. A catequese, a pastoral carcerária, também que é de visitar os nossos irmãos que estão no presídio, né? São diversos serviços da nossa igreja que precisam do teu sim. E nós ficamos por aqui. Na próxima semana estamos de volta para falar sobre mais projetos onde os jovens estão envolvidos, os jovens solidários. Até mais!